Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. No interior de uma casa de um rancho, na região da Serra da Mantiqueira, entre as divisas do estado de São Paulo e Minas Gerais, o despertador dispara às 4 horas da manhã. Iris, ainda sonolenta, senta-se na cama e depois de travar a campainha do relógio, ela acendeu um lampião a querosene, levantou-se e foi até a cozinha preparar o café. Ela acendeu o fogão de lenha, colocou a água no fogo e depois ela foi até o banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo e vestiu a sua roupa. Logo em seguida, ela retornou até a cozinha, coou o café e foi até a mesa onde havia uma bandeja com mandioca cozida que ela havia deixado na noite anterior. Ela serviu um pouco de café na sua caneca, pegou uns pedaços de mandioca e começou a comê-los. Quando ela estava no seu segundo pedaço de mandioca, ela ouviu um forte barulho na porta. Alguém bateu, e bateu com muita força. A porta lá da casa caiu no chão. Iris procurou a sua arma. Naquele momento, ela lembrou-se que havia deixado lá no quarto. Ela levantou-se para ir até o quarto buscar o seu revólver, mas no momento que ela ficou em pé, 2 homens apareceram na porta da cozinha e apontaram suas armas na direção da Iris e gritaram para ela ficar parada, se ela não quisesse que nada de mal acontecesse a ela. Ela ficou quieta. Até aquele momento ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela tinha uma imaginação de que seriam homens comparsas daquele do qual ela estava investigando naquela região, mas ainda não tinha certeza de que realmente eram amigos daquele homem, do Carlitos, um grande assassino que era procurado pela polícia de 3 estados brasileiros. Não demorou muito tempo e apareceu um terceiro homem trazendo um pedaço de corda. Ele entrou na cozinha, pediu para eles colocar os braços para trás. Em seguida, o homem amarrou as mãos da agente, depois cortou um pedaço de toalha da mesa e com aquela tira de pano, ele fez uma mordaça para que Iris não pudesse gritar. Alguns minutos depois, aqueles 3 homens saíram da casa, levando a Iris, entraram num carro e seguiram por uma estrada de terra e rodaram mais ou menos uns 500 metros daquele rancho até a entrada de um novo sítio, aonde eles chegaram e havia luz acesa naquele lugar. Alguns lampiões estavam acesos dentro da casa e havia um que estava lá fora, no alpendre da casa daquele sítio. As pessoas estavam acordadas naquele lugar, provavelmente estavam esperando a chegada daqueles 3 homens. Saíram daquele sítio e foram até o rancho onde Iris estava hospedada e tinham ordens de trazê-la viva para aquele lugar, porque foi assim que Carlitos ordenou que eles fizessem o trabalho. Quando o veículo chegou no terreiro da casa, o motorista parou o carro no banco de trás. Um daqueles bandidos estava sentado com a Iris. Ele abriu a porta. Ele chutou a agente para fora do carro e ela caiu com o rosto na terra daquele lugar. Em seguida, aqueles homens desceram do carro, foram até a Iris, 2 deles, seguraram-na pelos braços, fizeram com que ela ficasse em pé e puxaram a agente na direção da casa. Quando eles chegaram na escada e começaram a subir os degraus na direção do alpendre,
uma mulher saiu correndo lá de dentro e, sem falar nada, deu uma voadora violenta contra a Iris, que a fez voar de costa e, novamente, a agente caiu no chão daquele terreiro e a pancada foi tão forte que, desta vez, Iris acabou machucando a cabeça ao bater numa pedra. A mulher estava muito irritada. Ela gritava com a Iris, chamou-a de vadia e perguntou a ela: então você é aquela heroína que veio para nos prender? Prenda-nos agora. Seja capaz, levante-se e venha me prender. Venha prender o Carlitos. Venha prender os nossos amigos. E começou a chutar o estômago da Iris. Iris não podia se defender. Tudo que ela podia fazer era se encolher para que os chutes daquela mulher não pegassem no seu rosto. Se contentando com a agressão que estava praticando contra a Iris, a mulher a segurou pelo cabelo e começou a puxá-la, a arrastar a Iris na terra batida do terreiro. E aquela mulher estava com muito ódio. Ela queria machucar muito. Ela queria ver o sangue da Iris escorrendo pelo seu corpo. E toda aquela raiva tinha uma explicação. Carlitos, o namorado daquela mulher, disse a ela que alguns anos atrás ele teve um caso, um pequeno namoro com uma investigadora da polícia. Então aquela mulher, chamada de Francisca, deduziu que a amante antiga do Carlitos fosse aquela agente, a agente Iris. Além de saber que a Iris estava ali naquele lugar com a missão de prendê-los, a mulher também achava que era ela, a antiga amante do seu amado. Por isso ela tinha todo aquele ódio contra aquela jovem mulher. Não se contentando com o quanto ela já havia batido na Iris, Francisca empunhou uma faca que ela trazia na cintura. Depois, com uma das mãos, segurou os cabelos da Iris e com a outra mão ela encostou a faca na garganta da agente. Nesse momento, Carlito surgiu na porta da casa e gritou com Francisca para ela parar com aquilo. Ela não podia fazer o que estava pensando. E Carlitos continuou falando que eles precisavam da Iris viva. Ela seria usada como refém para que eles pudessem fugir daquele lugar. Irritada com a intervenção do Carlitos, Francisca jogou a faca no chão, ficou em pé e depois ela entrou na casa. Carlitos a seguiu e foi falar com ela. Os outros homens também entraram. Iris ficou deitada lá no terreiro, porque todos acharam que ela não conseguiria escapar. Além de machucada, ela estava muito bem amarrada. Isso era o que eles pensavam. Depois que todos se afastaram, Iris lentamente começou a se arrastar na direção da faca que Francisca havia jogado no chão. Ela se esforçou mais um pouquinho e conseguiu pegar aquela faca. Agindo com cuidado, ela começou a cortar a corda que estava amarrada em seus braços. Por sorte, a faca estava bem afiada, então Iris não teve muito trabalho para conseguir se soltar daquelas amarras. No fundo daquela casa havia 2 cães de guarda. Eles eram violentos. Iris, ao se deparar com eles, ficou até um pouco assustada. Eles vieram latindo e com muita raiva para agredir aquela jovem que estava ali diante deles. Por alguns instantes, Iris havia esquecido seus poderes de peeira. Quando ela lembrou-se, ela colocou a mão na testa e ficou olhando para aqueles cachorros que foram se acalmando. Eles pararam e deitaram ao redor dela. Iris então começou a caminhar e seguiu na direção daquele matagal para onde ela queria fugir. Não demorou muito tempo para que aqueles homens notassem o sumiço da agente. Eles entraram na casa, pegaram suas armas e no momento que saíram para poder segui-la, deram de cara com a polícia que havia acabado de chegar ali através de uma denúncia anônima. Houve troca de tiros entre eles. Enquanto isso, Carlito, Francisca e um outro bandido fugiram pelo fundo da casa. Eles foram na mesma direção em que Iris acabou escapando pelo meio do mato.
Iris não estava muito longe no momento que deu início o tiroteio entre a polícia e os bandidos lá na casa. E lá, aos pés da Serra da Mantequeira, Iris parou e ficou ouvindo aquela troca de tiros. Ela pensou em voltar, mas ela estava desarmada, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo e estava muito machucada. Aquela atitude que a Iris teve de parar um pouquinho fez com que ela perdesse tempo. Nisso, Carlitos, Francisca e o outro homem começaram a se aproximar dela. De longe, eles avistaram Iris parada. Carlitos começou a atirar na direção da agente e correu novamente e se escondeu atrás de uma árvore. Iris sabia que não podia ficar escondida ali atrás do tronco daquela árvore. Logo, logo, Carlitos e aquelas duas pessoas estariam perto dela. Então ela se abaixou e saiu caminhando devagar, sem saber para onde deveria ir, na escuridão, embaixo daquelas árvores. Naquele momento, Carlitos também já estava com muita raiva. Ele não queria mais a Iris viva. Em instantes, bem longe, eles ouviram um uivo muito forte que lembrava o uivo de um lobo. Mas não havia lobo naquela região. Poderia ser um cachorro do mato. Enquanto isso, Iris se aproximou de um barranco pedregoso. Ela não podia voltar, ela precisava escalar. Mas ela tinha muita habilidade e não sofreu para subir para o alto daquele morro. Em poucos minutos, Carlitos, Francisca e o outro homem também chegaram aos pés daquele barranco. Eles começaram a escalar. Mas Francisca, quando estava no meio da altura, foi picada por uma cobra. Ela gritou e soltou as mãos. Ao soltar-se das pedras que ela estava segurando, ela caiu lá para o fundo e bateu a cabeça. Carlito olhou e viu a sua companheira caindo, mas ele não se importou com aquilo. Ele continuou subindo com o seu amigo. Quando os dois amigos chegaram no alto do barranco, eles deram de cara com um lobisomem que estava esperando por eles. Houve tiroteio, eles atiraram contra aquele monstro que eles não sabiam o que era. O amigo do Carlito correu para cima do lobisomem, mas o lobisomem o segurou pelo colarinho e o lançou contra o tronco de uma árvore. A pancada foi tão forte que o homem desmaiou. Carlitos, aproveitando que o seu amigo estava brigando com o lobisomem, e correu na mesma direção na qual Iris estava fugindo. Ele até avistou a penumbra daquela jovem no meio do mato e começou a atirar. Para não ser atingida, Iris pulou numa grota, mas naquele lugar havia muito espinho e ela ficou muito mais machucada. Mas ela sabia que ali, naquele lugar escuro, naquele buraco, no meio do mato, ela estaria protegida e longe dos olhos daquele perigoso assassino. Carlitos sabia que ele não podia demorar muito tempo ali. Havia uma fera que talvez viesse atrás dele, e ele não estava enganado. Ele ouviu passos de alguma coisa vindo na sua direção. Carlitos ficou preocupado, subiu rapidamente numa árvore e ficou em silêncio lá em cima. Lá do alto onde ele estava, ele avistou o lobisomem lá embaixo. Ele apontou a arma para atirar contra aquele ser que ele ainda não sabia o que era. Mas naquele lugar escuro, Carlitos acabou sentando num galho muito fino. O galho, não aguentando seu peso, quebrou-se. Então Carlitos caiu lá de cima daquela árvore. Ao se chocar no chão, Carlitos teve algumas costelas, um braço e um tornozelo quebrados. Em instantes, o lobisomem aproximou-se e ficou em pé ao lado dele. E não demorou muito tempo para que Iris também se aproximasse. Ela encontrou a arma que o Carlitos derrubou. Depois olhou para aquele homem ferido no chão e disse que ela poderia até tentar levá-lo para a cidade para que ele recebesse cuidados médicos. Mas ela também estava muito ferida, então ela não poderia carregá-lo por uma longa distância. Iris então abriu o tambor do revólver e deixou somente uma bala lá dentro. Ela pegou uma pedra, colocou a uma distância de 2 metros de onde Carlitos estava. Depois deixou o revólver
em cima daquela pedra e disse novamente a ele: "Eu vou te deixar aí, para que você possa se lembrar dos fantasmas do seu passado." Em seguida, Íris e o lobisomem foram se afastando, enquanto Carlitos olhava e via os dois sumindo na escuridão.